Então, a característica, ou uma característica, mas a característica central que diferencia uma teoria científica, ou que caracteriza uma teoria como sendo científica por oposição a teorias não científicas, é esta possibilidade de ser refutada, de ser mostrada como sendo falsa, né? Que a teoria da relatividade de Einstein corria, né, esse risco, existia essa possibilidade, mas essas outras teorias, né, os exemplos que ele está usando da psicologia, da psicologia adleriana, né, marxismo e psicanálise, não, para essas teorias não havia essa possibilidade, né, da possibilidade de mostrar que essas teorias eram falsas, né? Esse é o critério, então, o chamado critério falseacionista da cientificidade de uma teoria, né? Uma teoria, para ser científica, ela precisa ser falseável, ou seja, tem que ser possível, né, mostrar que essa teoria é falsa, ou seja, tem que haver situações, a teoria tem que fazer predições, né? Essas predições têm que ser observadas, e se a predição estiver errada, se a teoria fez uma predição e aquela predição não é observada, tem que ser considerada como sendo falsa. Ou seja, este risco, essa exposição ao risco, essa exposição à possibilidade de ser falsa, né? O outro exemplo que ele menciona é a astrologia, né? A astrologia é uma, entre aspas, né, é uma ciência, entre aspas, mas ela não corre esse risco também, né? Não existe a possibilidade, não existe, né, esse risco, essa possibilidade de mostrar que a astrologia é falsa, porque qualquer que seja o curso dos acontecimentos, né, se vai acontecer tal coisa, se não vai acontecer tal coisa, baseado na posição dos astros, né, tudo, no final das contas, acaba sendo compatível com a própria astrologia. Cria uma série de mecanismos ad hoc, né, mecanismos de autoproteção, que faz com que a teoria seja irrefutável, né, ou não falseável. Portanto, não é uma teoria científica. Então, isso é muito interessante, que aquele aspecto de poder parecer explicar absolutamente tudo, né, e tudo o que acontece ser explicável pela teoria, parece ser algo forte, parece ser um sinal de força da teoria, mas, segundo Popper, é na verdade um sinal de fraqueza, um sinal de falta de cientificidade da teoria, né? Essa é uma primeira característica interessante. Outra característica interessante, então, como nós já falamos, teorias científicas são aquelas que correm risco, aquelas teorias que não correm risco não são teorias científicas, né? Isso é outra coisa interessante, que na verdade está ligado com a primeira característica, né? Parece que uma teoria que não corre risco é uma teoria mais forte que a outra, mas na verdade o que o Popper está dizendo é que na verdade ela não é forte, né? Isso é um sinal de fraqueza do ponto de vista científico da teoria, né? Ela se aproxima, uma teoria como essa, como a psicanálise, como o marxismo, como a psicologia de Adler ou a astrologia, se aproxima muito mais do mito, da mitologia, né, das explicações mitológicas do mundo, do que da ciência propriamente dito, né? Isto não significa, agora outro aspecto curioso da discussão do Popper, que certas teorias que são mito, né, que são, digamos assim, explicações mitológicas a respeito do mundo, em algum momento elas não passem a ser teorias científicas no seguinte sentido, né? No momento em que alguém começa a propor testes para checar se a teoria é verdadeira e com a disposição de jogar a teoria fora caso o teste seja dê errado, né? Então, algumas, por exemplo, a teoria da relatividade hoje, né, ela pode ser vista, pelo menos o Popper interpreta assim, como ecoando alguns dos mitos antigos da Grécia Antiga sobre o universo, né, que seu universo era completamente estático, ou seja, espaço e tempo constituindo um espaço onde os eventos estão estáticos, né? Isso era uma visão de alguns filósofos da Grécia Antiga, né? Não filósofos, mas alguma visão de mundo da Grécia Antiga, que foi incorporada hoje em dia na teoria da relatividade, mas sob uma forma como testável, né? A relatividade propõe testes
para essas hipóteses, né? E se o teste der errado, se a observação mostrar que a teoria está errada, a teoria tem que ser jogada fora, né? É a ideia da falseabilidade, né? Então, veja que isso é um critério de demarcação, um critério falsacionista de demarcação, né? Ou da falseabilidade, é um critério que não tem a ver com a noção de significado, diferentemente do critério de Carnap, né? E da ideia de Wittgenstein. Não tem a ver com o significado. O Popper não está interessado no significado, ele acha que a linguagem não tem nada a ver com o assunto, né? Ele está mais ligado, o critério está centrado em mecanismos internos da ciência, né? Em mecanismos internos da teoria, né? E também centrado na atitude, mais na atitude dos praticantes daquela teoria, né? Se os praticantes estão dispostos a explicitar testes e se eles estão dispostos a abandonar a teoria caso aquele teste não dê certo, né? Então veja que coisa interessante, é um critério baseado não apenas numa característica lógica da teoria, né? Mas também baseado na predisposição dos praticantes daquela teoria, né? Então, um indivíduo religioso, ele não está disposto a abandonar a teoria se uma certa predição mostrar que a teoria está errada. O que ele vai fazer é buscar dentro da teoria um mecanismo de explicar por que a predição deu errado, né? Isso não acontece no âmbito científico, né? No âmbito científico, então, o cientista de verdade, né? O cientista com espírito científico é aquele que tem que estar pronto para abandonar uma hipótese caso ela faça uma predição que seja uma predição que se mostre falsa, né? Então, o cientista de verdade é aquele que corre riscos, né? Que tem a mente aberta para abandonar uma certa hipótese e partir para onde? Partir para buscar uma outra hipótese melhor, né? Uma coisa interessante nesse texto, né? Eu espero que tenha ficado claro mais ou menos, pelo menos, qual é esse critério falsacionista de separação entre ciência e não ciência, né? Porque evidências, por que o critério é centrado na possibilidade de falsear uma ciência e não centrado no acúmulo de experiências bem-sucedidas daquela ciência, daquela teoria, né? Experiências bem-sucedidas que mostram que a teoria é verdadeira? Porque o Popper diz, olha, é fácil você encontrar verificações de uma teoria, é fácil você buscar experiências que corroborem uma certa teoria, basta você buscar, né? Por exemplo, a psicanálise vê uma corroboração ou uma verificação da teoria psicanalítica em todo lado. Em qualquer comportamento, a psicanálise vê algo que confirma a teoria psicanalítica, né? Mesma coisa com o marxismo. O marxismo, na época do Popper, em qualquer evento, via uma corroboração, uma verificação da teoria marxista. Como dizer, está vendo? Né? É aquilo que nós prevíamos, é aquilo que nós achávamos, é aquilo que confirma a nossa teoria, né? A mesma coisa a religião. Está vendo? Tudo se dá, né, de acordo com a vontade de Deus. Se o indivíduo ganha dinheiro depois de ter feito algo que está de acordo com o dogma religioso, está vendo? É a vontade de Deus. Mas se ele não ganha dinheiro, se ele não tem sucesso, não, mas é que o plano de Deus era outro para esse indivíduo. Tudo que acontecer, absolutamente tudo, é uma espécie de confirmação da teoria religiosa, né? Isso não é um descrédito da teoria religiosa, é simplesmente uma característica, é algo que a caracteriza como sendo uma teoria não científica, não é ciência. Acho que nem pretende ser, né? A religião não pretende ser ciência, imagino, tá certo? E a mesma coisa com a astrologia, né? Então, o critério de cientificidade, né, não é centrado nos mecanismos de confirmação da teoria, né, mas no caso do Popper é ao contrário, ele é centrado nos mecanismos nas tentativas de refutar a teoria, nas tentativas de falsificar a teoria, né? E uma teoria só é científica se ela for permanentemente exposta ao risco de refutação, né? Assim como mal comparando, mas um campeão peso pesado no boxe
não é aquele indivíduo que ganhou uma vez o título e foi para casa e esqueceu do boxe, né? Ele só continua sendo campeão se ele se expuser ao risco de perder o cinturão de campeão, né? Então ele só continua sendo, ele não pode simplesmente, de acordo com as regras, tanto quanto eu saiba, posso estar errado, é falseável isso que eu estou dizendo, né? Mas tanto quanto eu saiba, para ele continuar sendo considerado campeão de boxe, a cada tanto tempo ele tem que colocar o título em risco, ele tem que lutar contra alguém, até que algum dia ele vai perder o título, evidentemente, né? Uma teoria, ela é uma boa teoria científica, é aquela que está exposta a muitos riscos, né? E sobrevive a esses riscos, mas cada sobrevivência ao risco não é, digamos assim, uma comprovação de que a teoria é verdadeira. Cada sobrevivência ao risco simplesmente mostra que ela sobreviveu àquele risco, que ela ainda é a melhor hipótese que nós temos, ainda é a melhor hipótese, mas ela não pode ser guardada no pavilhão da glória, ela tem que continuar sendo posta em testes, continuar sendo checada, continuar formulando experimentos para tentar mostrar que ela é falsa. Essa é a ideia do falseacionismo, né? Uma teoria só é científica se ela estiver o tempo todo, permanentemente, enfrentando tentativas de falseá-la. Então, o que o cientista faz no laboratório, fazendo experimentos, não é simplesmente encontrando mais e mais fatos que verificam a teoria. O que é o contrário, né? Na perspectiva do Popper, o que o cientista está fazendo no laboratório é permanentemente criando situações em que a teoria pode tropeçar, que a gente pode perceber que a teoria é falsa, né? Enquanto ela não tropeça, enquanto ela está se aguentando, a gente segura, nós continuamos com essa teoria, né? Mas nós estamos, enquanto a atitude científica é estar pronto para jogar essa teoria no lixo, tá? No momento em que for descoberta no momento em que for observado um fenômeno que a teoria não previa ou que ela previu o fenômeno contrário, né? Falseacionismo, né? Essa posição do Popper certamente é muito original, né? Ela vai contra muita coisa, inclusive a ideia da indução da ciência como fundamentada no mecanismo da indução, né? O que nós vimos de Hume, o que nós vimos de uma certa maneira que está implícito em Carnap também, é que, baseado na observação de uma conexão regular entre um evento A e um evento B, nós formulamos uma certa hipótese de que existe essa conexão sempre, né? E essa hipótese, ela está bem fundamentada, ela está no pavilhão da glória, tá certo? Porque ela vem de um grande número de observações, né, que a corroboram, que a verificam, tá? Então ela está lá no pavilhão da glória, tá certo? Nós adquirimos conhecimento a partir da observação de instâncias individuais. O que o Popper vai dizer é que o conhecimento não funciona dessa maneira, né? O progresso no conhecimento não funciona dessa maneira. Na verdade, tem vários problemas com relação a isso, então é melhor nós deixarmos para o vídeo o seguinte.